Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estarei falando sobre um tema agora. Será possível alguém chegar a ser pastor sem nunca ter aceitado Jesus? Às vezes isso pode ser possível. Eu conheci um irmão lá em Belém do Pará que já era diácono da igreja e nunca tinha aceitado Jesus. Aí você pergunta assim, mas como é isso, pastor? O irmão simplesmente nasceu num berço evangélico. Os pais eram crentes, os pais serviam a Jesus, os pais aceitaram Jesus, os pais fizeram um pacto com o Senhor Jesus, mas ele simplesmente se criou indo para a igreja. Todo tempo ia para a igreja, né? E nos cultos, participando de toda a programação, e ativo ali, animado, fazendo as coisas ali. Então o batizaram e levaram ele ao diaconato, né? Mas ele não fez um pacto aceitando Jesus como seu único suficiente salvador. E um certo dia, quando o pastor estava pregando numa festa, eu vi isso, eu estive lá, uma grande festa da igreja, aniversário da igreja, e o pastor falou assim que sobre esse tema: alguém às vezes está aqui na igreja anos e anos, às vezes é até obreiro, mas nunca aceitaram Jesus, são filhos de crente. Ele diz, porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Tem de servir a Deus, tem de fazer um concerto, tem de fazer um pacto, tem de aceitar Jesus, como diz aqui no livro de João, né? Livro de João, capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seus, os seus não receberam, mas agora todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Então todos aqueles que aceitaram como Salvador, eles foram recebidos como filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem de aceitar Jesus como Salvador. Se você pertence a qualquer uma religião que não aceita Jesus, você ainda não se tornou filho de Deus. Por quê? Eu sou de uma igreja que não aceita Jesus, que não concordamos com Jesus. Jesus é só um profeta. Jesus não é Deus. Então você ainda não aceitou Jesus. Então você não é filho de Deus. Por quê? Nós vimos lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai diante de Deus, ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar diante de Deus se não for por Jesus, se não tiver aceitado Jesus. A sua religião é contra Jesus, não aceita Jesus como Salvador. Ele diz que ele apenas é um profeta qualquer, um homem do passado. Então, meu amigo, infelizmente você não vai chegar diante do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus é o único caminho que leva diante do Pai, Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ele é a única verdade absoluta, é Jesus. Entendeu, amados? Então pode ser possível, como eu vi o exemplo desse diácono. Às vezes chega ao diaconato, ao presbitério, evangelista, pastor, e nunca foi diante do altar fazer um concerto com o Senhor, nunca aceitou Jesus. Se você que está ouvindo esse vídeo está nessa condição, você é crente há tantos anos, é fiel aí servindo a Deus, né, fazendo a obra do Senhor, mas ainda não aceitou Jesus, vai, irmão, diante do altar, vai fazer um concerto com Deus, vai confessar que você é servo de Deus, que você aceita Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu. Quer dizer, todos que confessarem Jesus como Salvador, o Senhor Jesus vai confessar o nome dele diante do Pai. Mas todos aqueles que negar Jesus, o Senhor Jesus vai negar ele diante do Pai. Só é através de Jesus a salvação. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.